Olá, muito boa tarde a você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho com a gente. Uma alegria estar na sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência aí do outro lado. Vamos a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. Começou a valer nesta segunda-feira o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. O Ministério da Fazenda estima que apenas esta primeira etapa do programa deva beneficiar aproximadamente 30 milhões de pessoas a renegociar até 50 bilhões de reais em dívidas. O Ministério da Saúde está em processo de implementação do piso da enfermagem. Busca incluir o pagamento retroativo a maio, já no próximo contra-cheque. Estudo do IPEA revela que o IVA do Brasil pode ir a 28% e poderá ser o maior aplicado em todo o planeta. Atores de Hollywood entram em greve nos Estados Unidos e se juntam aos roteiristas numa paralisação já considerada a maior realizada pelo setor desde a década de 70. Em Recife, os fiéis celebram a padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo. Vamos falar hoje também sobre os viajantes nigerianos que, clandestinos num navio que cruzou o Atlântico, imaginavam que chegariam à Europa e vieram parar no Brasil. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Índice de Atividade Econômica do país, chamado IBC-BR, que indica uma prévia do PIB, recuou no mês de maio, na mais forte queda desde o início de 2021. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. O Banco Central informou hoje que o Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, apresentou retração de 2% de maio para abril. Este é o maior recuo do índice desde março de 2021, período no qual houve uma queda de 3,6%. A instituição não analisa o índice nem indica motivos para o resultado. No mês de abril, um crescimento de 0,56% na economia era apontado como prévia do PIB. Em comparação a maio do ano passado, o indicador do nível de atividade mostrou elevação de 2,15%. Já em comparação a outros períodos, o crescimento foi maior, de 3,61% no acumulado dos 5 primeiros meses deste ano e de 3,43% em 12 meses até abril. O IBC-BR tenta antecipar o resultado do PIB e é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros. Para tirar o nome negativado de milhões de brasileiros, começou a valer hoje o Desenrola Brasil. O desafio é ousado, colocar em dia as contas de 70 milhões de brasileiros. O objetivo do Desenrola Brasil é recuperar o poder de consumo das famílias. O programa será feito em etapas e vai funcionar da seguinte forma. Nesta primeira etapa, quem tem dívidas com instituições financeiras de até R$100 vai continuar devendo, mas terá o nome limpo automaticamente a partir desta segunda-feira. Além disso, os negativados até 31 de dezembro de 2022 e que possuem renda de 2 salários mínimos até R$20 mil serão contatados pela instituição financeira credora para fazer a renegociação das dívidas. O governo federal deu um belo incentivo para os bancos renegociar essas dívidas, então os bancos vão ter um incentivo de 50 para fazer renegociações no valor de 50 bilhões de reais, e para cada R$1 que ele negocia, ele ganha um benefício que permite a ele emprestar mais dinheiro para a população em outras operações. Em setembro, o programa vai atender pessoas com renda bruta de até 2 salários mínimos ou que estão inscritas no CadÚnico e que têm dívidas de até R$5 mil contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Para participar, elas deverão se cadastrar na plataforma gov.br. O governo vai organizar um leilão. Vence a instituição que garantir
os maiores descontos. Nesta etapa, poderão ser renegociadas dívidas de consumo, como água, luz e telefone. Lembrando que são dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, portanto é o rescaldo de todos os problemas que o Brasil enfrentou até aquela data, e a sequência do programa é essa, então nós vamos acompanhar a evolução. É um programa muito complexo. O STF, o Supremo Tribunal Federal, publicou a decisão sobre a legalidade do piso da enfermagem. Isso obriga hospitais e clínicas particulares a seguir a política de salário mínimo nacional do setor. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento que definiu o piso nacional de enfermagem. Na prática, essa publicação determina a aplicação do que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. Servidores da saúde que trabalham em prefeituras, estados ou para o governo federal já irão receber os novos valores. A regra, publicada agora pelo STF, deverá ser aplicada em hospitais e instituições privadas. A partir de agora, começa a contar o prazo de 60 dias para as empresas do setor privado fazer negociações coletivas com os sindicatos. E depois desse prazo, o pagamento do novo valor mínimo será obrigatório, se não houver acordos. Profissionais contratados pela CLT devem receber o que está previsto na lei do piso, a não ser que haja negociação coletiva que estabeleça outros valores. No entendimento do STF, esses acordos coletivos podem reduzir as chances de demissões. O piso salarial ficou em R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e também as parteiras. Bom, vamos falar agora da reforma tributária. Um estudo feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indica que a alíquota que será utilizada com o novo imposto, que surge a partir da reforma tributária, poderá ser uma das mais altas em todo o mundo. A alíquota do novo imposto criado pela reforma tributária deve ficar em 28,04%, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O tributo seria um dos mais elevados do planeta neste nível. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discordou do cálculo. Para ele, é necessário, entre aspas, olhar as premissas do estudo para não nos assustarmos. E há também, entre aspas, uma série de questões que precisam ser levadas em conta para fixar a alíquota. Entre eles, segundo Haddad, estão o corte de gastos tributários e o impacto desta reforma sobre a sonegação e evasão fiscal. Por outro lado, o ministro elogiou o alerta do estudo de que há exceções incluídas para determinados setores no texto original que podem resultar em um crescimento aquém do esperado para a economia do país. Segundo aponta o estudo do IPEA, a projeção de um crescimento extra que inicialmente indicava avanços de até 5,75% ficou menor e indica agora crescimento de 2,39% até 2036. O texto aprovado amplia as exceções em relação à proposta do grupo de trabalho. Já o estudo não considerou as alterações aprovadas pelos deputados federais na votação da reforma. Virando a página aqui do nosso jornal, mudando de assunto, vamos falar de atividade física, que um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, indica quanto de exercício é preciso ser praticado para que você possa, que você precisa praticar para ter uma vida mais longa, mais saudável. Confere aí. Olha, é verdade que todo mundo sabe que para ter uma vida mais saudável é necessário a prática de atividades físicas. Mas você aí de casa, sabe quanto tempo é necessário para ter uma vida mais saudável com exercícios? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prática de exercícios moderados, aquela caminhada, andar de bicicleta ou até mesmo cortar a grama aí da sua casa, de 2 a 5 horas semanais são o suficientes para ter uma vida mais saudável. Mas aquele exercício mais intenso, como correr, jogar futebol ou até mesmo escalar, o máximo de atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 1 a 2 horas semanais para atividades intensas. Mas para você que é sedentário, que está em casa e não pratica nenhuma atividade física, aí vai uma dica. De 10 a 15 minutos de caminhada todo dia vão fazer a diferença na sua vida.
O astro de Hollywood, Tom Cruise, aderiu à greve dos atores e decidiu interromper as gravações do filme Missão Impossível, previsto para estrear em junho de 2024 nas telas. O movimento que paralisa o setor nos Estados Unidos, com várias classes em greve, promete ser o mais grave desde a década de 1960. Os atores de Hollywood se juntaram na última quinta-feira, 13 de julho, aos roteiristas, que estão parados há 2 meses, e aderiram à greve após a negociação com os estúdios americanos para evitar uma paralisação da indústria terminar sem acordo, o que abre caminho para uma votação que vai decidir se os intérpretes entrarão em greve. A greve dos atores implicará numa suspensão quase que total de filmes e produções televisivas americanas. Alguns reality shows, animações e programas de entrevistas podem continuar, mas as séries dramáticas e outras atrações deverão enfrentar atrasos. Essa greve dupla é a maior paralisação que Hollywood enfrenta desde 1960, quando Ronald Reagan, ator e então futuro presidente dos Estados Unidos, liderou uma ação que acabou obrigando os estúdios a aceitar concessões. O último domingo foi de uma celebração mais do que especial no Recife. Ao longo de todo este mês de julho, as celebrações, os festejos são pela padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo. Ontem foi ainda mais importante e solene. A festa da padroeira do Recife começou há 10 dias, mas foi no domingo 16 de julho que a maior parte dos devotos de Nossa Senhora do Carmo participou da missa. Alguns dentro da Basílica, outros no claustro do convento e até na Igreja da Ordem Terceira, que fazem parte do Complexo do Carmo, no centro do Recife. Muita gente homenageou a Mãe do Carmelo com roupas e rosas amarelas. A missa presidida por Dom Fernando Saburido foi a 27ª do dia. A ameaça de chuva não afastou os fiéis, que lotaram o Pátio do Carmo. Logo no início da celebração, o agora administrador apostólico de Olinda e Recife ficou emocionado com a surpresa. 10.000 bandeirolas em gratidão por seu pastoreio, que encerra em um mês. Nos 14 anos como arcebispo, Dom Fernando honrou a padroeira, participando da missa solene de encerramento da festa, junto com seu povo. É muito interessante a gente ver essa alegria do povo em estar aqui no Pátio do Carmo, esse número enorme de pessoas, apesar das chuvas, para homenagear Nossa Senhora, a nossa padroeira da cidade do Recife, e com todo o entusiasmo, entendendo que Maria, de fato, é aquela que nos conduz ao seu Filho Jesus. A missa da padroeira teve a participação do bispo auxiliar de Olinda e Recife, Dom Limacedo Antônio, e de muitos frades carmelitas, como o provincial da província de Pernambuco, Frei Roberval, e o reitor da Basílica do Carmo, Frei Sidimário, responsável pela organização da festa. Então, o trabalho é imenso, porque a gente passa 4 meses preparando essa festa, mas é recompensador porque a graça de Deus, ela vem ao nosso encontro justamente pelas preces, pelas orações dos fiéis. E a gente vê a casa da mãe com tanta gente que vem como devoto pedir as graças e bênçãos pela intercessão de Nossa Senhora Jesus. Então, é só gratidão nesse dia. Ao final da missa, mais emoção com as homenagens a Dom Fernando, música, orações e uma cruz peitoral presenteada pelo reitor. O andor com a imagem de Nossa Senhora cortou a multidão que seguiu em procissão por ruas próximas. Recife fazendo festa para a mãe e padroeira. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Sem dúvidas, né? Um domingo muito especial, muito emocionante em Recife, né? Celebrações aí a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Vamos agora para um rápido intervalo. As imagens que você está vendo são imagens de Cuiabá. O
período de plantio de soja em Mato Grosso volta a terminar em dezembro, de acordo com o calendário do Ministério da Agricultura. O período estipulado ficou entre 16 de setembro e 24 de dezembro para a colheita. Nas últimas 2 safras, a regra valia até 3 de fevereiro. Este novo calendário é uma medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário, com o objetivo de reduzir a ocorrência da ferrugem da soja, uma doença que pode causar muitos prejuízos às lavouras. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h36 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país, a você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O excesso de velocidade já matou quase 200 pessoas em acidentes nas rodovias federais do país. Isso é 3 vezes mais do que as mortes registradas a partir daquela combinação tão perigosa de álcool e direção. A alta velocidade nas estradas já matou quase 3 vezes mais que acidentes causados por motoristas embriagados. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, 183 pessoas morreram e outras 2.151 ficaram feridas em mais de 1.700 acidentes causados pelo excesso de velocidade. No mesmo período, a ingestão de álcool e de substâncias psicoativas por parte dos motoristas causou 67 mortes e deixou 1.241 pessoas feridas em mais de 1.400 acidentes. Ao todo foram registrados 26.716 acidentes de trânsito que causaram 2.115 mortes e deixaram mais de 30 mil feridos entre janeiro e maio deste ano. Lembrando que o limite de velocidade existe para a segurança de todos na rodovia, mas tem motoristas que ainda insistem em andarem acima da velocidade, aumentando os riscos e a gravidade de acidentes. São números alarmantes, né? Mostram uma realidade triste no país, que as pessoas, apesar da série de radares que existem, sobretudo nas rodovias federais de norte a sul do país, né? As pessoas continuam, os motoristas continuam sem respeitar, em muitos casos, os limites de velocidade, e o número de acidentes realmente é assustador na maior parte dos estados brasileiros. Bom, e agora você confere comigo como é que está a classificação, né? Mas destacando que ainda faltam jogos de 6 equipes para o fechamento dessa 15ª rodada. Confira aqui no telão com a gente. O Botafogo já está com 39 pontos, são 13 vitórias em 15 jogos, gente. Já abriu aí 12 pontos à frente do Flamengo, que é o segundo colocado. Depois vem o Grêmio com 26 pontos. O Grêmio ainda não jogou, né? Então pode chegar a 29 pontos, portanto pode, ao fim da 15ª rodada, chegar a ser vice-líder. O São Paulo na 4ª posição com 25 pontos. Em seguida, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Cruzeiro. Virando a página, nós temos os 4 últimos, né, neste momento. Goiás tem 11 pontos, Coritiba, o Vasco da Gama e o América na lanterna, mas são 2 equipes que também ainda não jogaram nesta 15ª rodada do Brasileirão. Mudando de assunto, você vai conhecer agora um grupo de amigos voluntários de um projeto que todas as sextas-feiras entrega marmitas para centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social em Maringá, no noroeste do Paraná. É a família Sopão, que leva, né, alimento, amor e fé a quem mais precisa. São 8h30 da noite, agora faz 12 graus em Maringá. O Ideraldo e o Pedrinho estão se organizando para entregar marmitas para pessoas em situação de rua. Mas essa aqui é a etapa final de um trabalho que começou bem antes. Por volta das 2 da tarde, os voluntários do projeto Família Sopão se reúnem para começar a preparação do cardápio do dia. Ao todo, quase 40 pessoas se revezam no serviço. Já são 8 anos realizando esse trabalho. E sabe o que é mais curioso? É que o gesto que ajuda a amenizar o sofrimento de centenas de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade nasceu de uma das maiores dores que uma mãe pode sentir.
Eu tive um filho especial, um anjo, um filho que o Senhor me deu para me cuidar, e a hora que chegou o momento, o Senhor recolheu. Meu filho era aluno da PAI, era especial. Com 22 anos, meu filho teve um câncer e se foi. Passado um tempo, eu falei, não, meu filho passou na minha vida para me ensinar as coisas boas. Começamos o projeto dentro da minha casa, com meu arroz, meu feijão, meu salário de doméstica, com 36 marmitas. Foi crescendo. O pessoal foi conhecendo, foi abraçando, foi vindo. E hoje estamos aí há 8 anos, com 280 marmitas, 54 famílias cadastradas, assistidas por nós com emprego, moradia, tratamento psicológico, tratamento dentário, cesta básica todo mês, um monte de procura, um monte de lista na lista de espera. O tempo foi passando, a dor se transformou em força. E aos poucos, Dona Vilma viu o trabalho aumentar. Mais pessoas chegaram para ajudar a manter o projeto e mexer as panelas. Os voluntários vêm até de outras cidades. A professora Eliane percorre 21 quilômetros de Mandaguaçu até Maringá. Há 3 anos, ela doa um pouco do seu tempo para ajudar o próximo. E o melhor pagamento tem sido a própria transformação. Eu falo que a minha vida mudou totalmente. Eu sempre comento, né? Às vezes a gente está com alguma dor em casa. Aqui eu não sinto dor. Sério, eu não sinto dor, sinceramente. Eu chego aqui, carrego caixa, época de bazar, a gente faz um monte de coisa. A hora que eu vou embora que as dores vêm. Eu falo assim, eu acho que eu vou ter que vir aqui todo dia. 15 quilos de feijão, 20 de arroz, 60 quilos de carne, 60 de legumes, 12 quilos de macarrão, 8 de farofa. Tudo pronto, é o momento de preparar as marmitas. E tem algo que os voluntários fazem nesse momento que deixa ele ainda mais especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Enquanto as colheres vão depositando a comida nas quentinhas, eles vão rezando o terço. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E assim, as quase 250 marmitas são preenchidas com alimento e fé. Depois, é hora de ir às ruas, ao encontro de quem já espera pelos voluntários. Doar o jantar foi uma maneira que eles encontraram para levar um pouco de esperança a quem tanto precisa. Poder dar um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho e uma atenção especial para esses nossos irmãos de rua, esses nossos irmãos tão queridos, que são filhos de Deus, como nós. Porque para Deus somos todos iguais. Você acha que é bom morar na rua? Na rua não, no frio? Na calçada. É ruim. Aí, ó. Isso aqui que salva nós. Toda sexta-feira nós ficamos esperando que será que eles vão vir? Será que eles vão vir? Mas nunca ficou de faltar. Eles nunca deixou nós aqui na sexta-feira. Com esse tempo frio, é o que nós estávamos mais precisando, alimento e uma manta. E assim, semana após semana, esses amigos alimentam centenas de pessoas. Um trabalho feito com muita dedicação e principalmente com amor. Esse é o nosso maior objetivo, é amar, sem julgar, simplesmente amar. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. Trabalho tão bonito, né, desses voluntários em Maringá que dedicam aí tantas horas para preparar com todo carinho, com todo amor, o alimento que vai, né, garantir aí uma comida mais saudável para tantos e tantos moradores de rua da cidade de Maringá. Lindo trabalho desses voluntários. Agora vamos voltar aos Estados Unidos para uma história registrada no fim de semana que parece filme, gente. História de desespero e de coragem nas alturas. Uma idosa assumiu o lugar do piloto no avião que acabou caindo, mas sem nenhuma vítima fatal. No sábado, 15 de julho, em Massachusetts, nos Estados Unidos, o piloto de 79 anos passou mal e uma idosa de 68 assumiu o comando do avião. Mesmo ela no controle, a aeronave caiu.
Com a queda, o impacto fez com que a asa esquerda da aeronave se partisse ao meio. Os socorristas chegaram ao local e garantiram assistência às vítimas. O piloto foi levado de avião para um hospital de Boston, em estado grave. A idosa não sofreu ferimentos e foi liberada. Não há relatos de outros passageiros a bordo. As autoridades investigam o incidente. História impressionante. Agora, olha só essa dos nigerianos que viajaram no leme de um navio. Os nigerianos Roman, de 35 anos, e Matthew, de 38, atravessaram o Oceano Atlântico escondidos, acreditem, no leme de um navio da África até a costa brasileira. E eles contam que viajaram nessas condições, arriscando as próprias vidas em busca de uma vida melhor num porto distante. Roman foi quem pediu ajuda ao agente da Polícia Federal para o resgate. Os imigrantes contam que a viagem durou 14 dias e que na maior parte do trajeto ficaram dentro da caixa da máquina do leme. Os dois embarcaram acreditando que o destino final fosse a Europa. Nada disso. E a surpresa com o ponto de chegada não foi má notícia, não. Matthew disse que ficou muito feliz quando soube que estava no Brasil. Eram no total 4 imigrantes. 2 voltaram para a Nigéria, com despesas pagas pela seguradora do navio. Roman e Matthew vão ficar alguns dias em um abrigo na região de Serra, na Grande Vitória. Depois vão viajar para São Paulo, onde serão acolhidos por uma missão da Igreja Católica. A história impressionante, né? E esses viajantes relatam também que nos últimos 5 dias, dos 14 dias que passaram ali no leme do navio, eles ficaram sem colocar uma gota de água na boca. Fica a torcida, né, de todos nós para que a dupla encontre caminhos para uma vida com mais dignidade, quem sabe aqui no Brasil. E para que os outros 2 viajantes que já retornaram à África, para que também fiquem bem. 14 dias, 4 pessoas quase que penduradas perto do leme, dias assustadores realmente. Pauta Aberta termina por aqui. Um bom fim de segunda-feira para você, uma excelente semana a todos. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.